Tarde, povo! Boa tarde, sexta-feira! Olha, nós aqui outra vez fazendo nosso insight da semana, né? Esse nosso encontrinho. E hoje quase que eu não faço, porque eu tava meio sem inspiração, não tava sabendo muito bem do que conversar com vocês. Mas teve uma frase que apareceu na minha semana mais de uma vez. Aí eu falei, eu acho que eu vou trazer uma reflexão sobre essa frase. Não vai ser um insight muito longo, porque é mais para jogar uma sementinha para reflexão. Que é essa frase de Freud, né? Que é uma pergunta, na verdade. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Por que essa frase caiu no meu colo algumas vezes essa semana, né? Eu a vi numa postagem aqui do Instagram, eu até repliquei nos meus stories, e num contexto de saúde, né? Um profissional falando da pessoa que queixa do peso, mas não procura um nutricionista, que queixa das dores do corpo, mas não faz uma atividade física, que queixa de cansaço, mas fica no celular o dia inteiro, até de madrugada, em vez de ter uma boa noite de sono, né? Essa frase chegou para mim num outro contexto, num contexto de trânsito, né? Eu vi numa rede social uma pessoa se queixando que tem pouco tempo que mora aqui em Goiânia, que gosta muito de morar aqui em Goiânia, mas que acha o trânsito caótico. E aí eu comentei, né, na postagem dessa pessoa, eu falei, eu moro aqui desde 2009 e eu também não consegui me acostumar com o trânsito até hoje. E o que mais me impressiona é o fato de que o trânsito de Goiânia ele não é caótico porque tem uma quantidade muito grande de carros. Eu acho que tem, é uma capital. Mas ele é caótico pelo comportamento das pessoas. As pessoas dirigem de forma errada, as pessoas querem resolver o delas e esquecem que elas estão num trânsito, num contexto de sociedade, né? Só que ao mesmo tempo que os motoristas agem errado, os motoristas reclamam do trânsito. Então, quando é que vai mudar? Né? Quando os motoristas resolverem mudar, né? Então, esse foi o segundo contexto que caiu no meu colo. E teve um outro contexto de conversa com o paciente, né? Da questão de paciente queixar que tem um determinado problema, que sabe que toda vez que toma uma determinada atitude, aquele problema se agrava, mas gosta de tomar aquela atitude. E aí a pessoa quer que eu resolva o problema, né? Como é que eu vou fazer você parar de ter dor de estômago toda vez que você bebe bebida alcoólica, se você não quer parar de beber bebida alcoólica e é o álcool que está te atrapalhando? Então, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Porque nós somos muito assim, né? A gente não para pensar que talvez o problema esteja acontecendo porque nós estamos ou provocando ou de alguma certa forma mantendo o problema, né? Então, quando você tá lá no trânsito e você para em fila dupla porque é rapidinho, mas você tá atrapalhando a via, né? Congestionando, afunilando o trânsito porque tá parado em fila dupla, você está sendo responsável por atrapalhar o fluxo da cidade. E na hora que você está na situação do motorista que está vindo, você vai reclamar. Mas na hora que você estava interrompendo, você acha, não, é rapidinho, né? Se você está numa, sei lá, numa escada rolante de um shopping, né? Em vez de você ficar um pouquinho no canto, porque às vezes alguém tá com mais pressa e aí dá para passar do seu lado, não. Você quer ficar lá com o bração esticado, ocupando toda a escada rolante, porque eu quero. E os outros, né? E o direito de ir e vir dos outros, né?
Se você está se queixando que você não perde peso, que o seu corpo dói, por que que você não vai procurar melhorar seus hábitos de saúde, né? Será que não foi você que provocou isso em você mesmo? Se você acha que, sei lá, sua condição financeira não está muito boa, eu sei que tem coisas que saem da nossa mão, que nós não conseguimos resolver, né? Mas se a sua condição financeira não está muito boa, será que você consegue, de repente, fazer um curso, uma escola técnica de alguma coisa para aprimorar as suas habilidades e procurar um emprego melhor, procurar uma nova opção de carreira, né? Se você convive num ambiente que não te agrada, se você está num ambiente que você acha ruim, por que você não saiu de lá ainda? O que é que te prende? Você já parou para pensar nisso? Então, hoje eu não quero nem fazer um insight aqui enorme. Eu só quero trazer essa reflexão sobre essa frase, porque eu acho que a gente realmente tem que parar para pensar se às vezes a gente não está criando ou alimentando um problema e uma condição, e em vez de olhar para as nossas próprias atitudes e mudar aquilo que é possível que nós mudemos, a gente não está olhando para fora, jogando a responsabilidade desses problemas para outras pessoas, para outras condições, para outras situações, simplesmente porque é mais cômodo eu não me esforçar, eu não mudar, eu não fazer por onde e apontar o dedo para o outro, né? Nos estudos de filosofia que eu tenho feito, a gente discute muito isso, né? Que tem coisas que saem da nossa alçada, que a gente não consegue, né? Eu tenho um compromisso, eu tenho hora para chegar, então eu vou organizar a minha rotina para eu sair de casa com um tempo hábil para chegar no meu compromisso, mas de repente, sei lá, tem um acidente no meio do caminho, eu não tenho controle sobre aquele acidente, não posso fazer nada a respeito. Mas se eu sair atrasado da minha casa, eu não posso falar que a culpa foi do acidente. Talvez se eu tivesse saído mais cedo, com tempo mais hábil, eu não tivesse encontrado com esse acidente no caminho. Então, até onde a gente consegue agir, a gente tem que agir. Aquilo que está fora do nosso controle, fora do nosso alcance, a gente vai fazer o quê? Não tem como, né? E também não adianta a gente ficar sofrendo, xingando, excomungando, porque não vai resolver e não vai mudar a situação. Mas o que está ao meu alcance, no meu controle, a responsabilidade é minha de fazer do jeito certo, de fazer da melhor forma, de fazer de uma forma que seja boa e salutar para mim e para aqueles que estão em volta, né? Porque a gente tem o péssimo hábito de achar que eu resolvendo o meu, estando bom para mim, o resto, tô nem aí, né? E não é bem assim. Nós vivemos em sociedade. A gente começa num núcleo familiar, por exemplo, né, que às vezes uma atitude minha pode ofender pessoas à minha volta, pode gerar um climão à minha volta, né, por uma coisa que de repente eu não precisava ter feito, né? Então a gente tem um núcleo familiar, a gente tem um núcleo de trabalho, a gente tem um núcleo, sei lá, das entidades religiosas, a gente tem os núcleos de estudo, escola, faculdade, pós-graduação, cursos, a gente tem o núcleo do parque, né, que você vai no parque passear com seu cachorro, e se você não recolhe o cocôzinho que seu cachorro faz lá no parque, a sujeira, o cheiro ruim que vai ficar lá, também vai afetar você. Aí depois você tá lá reclamando da prefeitura, que o parque tá sujo, que o parque tá fedido. Sabe aquela latinha de refrigerante ou de cerveja,
ou aquela sacolinha, ou aquele pacotinho de salgadinho que você joga pela janela do seu carro quando você está na rua. Então, a água da chuva ou o vento, eles vão jogar essa sujeira, esse lixo que você jogou na rua, lá para dentro da boca de lobo da rua. Vai entupir. E aí, quando chover, a água vai transbordar, vai alagar a rua, você vai colocar a culpa na prefeitura, que não faz a limpeza direito, que absurdo. Mas quem que jogou o lixo lá? Não é obrigação da prefeitura ficar correndo atrás de gente porca. A prefeitura tem que recolher folha de árvore, coisas que caem lá na rua, mas não que pessoas jogam na rua. E agora, eu estava gravando um vídeo até para mandar para o pessoal do marketing do local onde eu trabalho, falando sobre dengue, né? Toda vez na época de chuvas é a mesma conversa, né? Os casos de dengue explodindo, o poder público vindo, falando dos cuidados que a gente tem que ter. Aí você entra nas casas, tá lá reservatório, caixa d'água aberta, lixo, e todo mundo assim, porque a prefeitura é isso, porque o governo é aquilo, porque o presidente é aquele outro, olha aí o surto de dengue de novo, porque o presidente não faz nada. Você já foi lá no quintal dessa casa olhar? Tá tudo certinho, não tem nenhum reservatório de água parada que pode estar servindo ali de criadouro de Aedes aegypti. Dengue não é uma infecção, não é um problema de saúde pública de responsabilidade exclusivamente do poder público. A população tem muita responsabilidade também. É lógico que a gente sabe que tem os locais com esgoto mal cuidado, que tem regiões que estão abandonadas, que tem inclusive terrenos do próprio poder público que são mal cuidados. Tem. Mas será que essa é a maioria dos casos, né? Ou será que tem muito mais reservatório sendo cultivado em casas, em terrenos particulares, né? Em coisas abandonadas? Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho nisso. Toda vez que a gente quiser queixar, quiser reclamar de alguma coisa, a gente tem que parar antes de se perguntar: eu tenho alguma responsabilidade sobre isso? O que eu estou fazendo que pode estar colaborando para essa situação e que eu posso mudar? Aquilo que precisa ser fiscalizado, vamos assim dizer, a gente vai, fiscaliza, notifica, denuncia e tal, mas é aquilo que eu posso mudar. Porque pensa que lindo se todo mundo acordasse um dia de manhã, saísse de casa para ir trabalhar, ou para estudar, ou sei lá eu o quê, e tivesse todos os motoristas na rua dando seta para virar, a faixa lenta da direita, a faixa rápida da esquerda, não parando em lugar proibido, não fazendo fila dupla, não dando ré em rotatória, como eu já vi acontecer aqui em Goiânia, não cruzando com tudo na frente dos outros, respeitando o sinal vermelho. Porque aí, quando o poder público vem e coloca um semáforo, aliás, um radar, quando o poder público vem e multa, porque é a indústria da multa. Quando o poder público vai lá e aplica uma multa porque o terreno baldio tá lá abandonado, cheio de lixo, virando criadouro de mosquito, porque é a indústria da multa, né? Se não tivesse errado, não precisaria de multa, não é verdade? Então, vamos olhar um pouquinho para o nosso umbigo, também para ver o que é responsabilidade nossa, tá? Eu estava vendo hoje um vídeo de uma profissional médica que trabalha muito na área de auditoria, de qualidade de saúde,
e ela falando desse caos que tem acontecido aí nas unidades de saúde, né, públicas. É lógico que tem um grande descaso do poder público em muitos casos, né? Salários são defasados, infraestrutura é péssima, falta material, falta insumo, falta um monte de coisa. Mas sabe o que falta também? Conscientização da população. Não é para você ir lá na UPA, que é uma unidade de emergência, para falar da dor de garganta que você está sentindo tem uma semana. Não é para você ir lá na UPA, na emergência, no pronto atendimento, no pronto socorro, porque você tem uma dor de cabeça que te incomoda todo mês, tem mais ou menos uns 10 anos. Lá é emergência. Essas coisas são coisas de atendimento ambulatoriais. Aí você vai reclamar que você ficou lá 4 horas na fila, esperando. Sabe por quê? Porque nessas 4 horas que você ficou na fila, tinha gente que estava lá por causa da unha encravada, tinha gente que estava lá porque, eu tenho pressão alta e faz 3 meses que eu não vou no meu cardiologista, eu preciso renovar minha receita. Tinha gente que estava lá por causa da dor de cabeça, que está sentindo que dormiu mal à noite. Tinha gente que estava lá porque está com uma crise alérgica. Eu tenho muito essa alergia por causa do ar-condicionado. E tinha você que estava lá com a sua dor nas costas, que você tem faz 10 anos e nunca foi no ambulatório fazer uma investigação direitinho dessa dor. E aí, aquele caso que é realmente uma emergência, às vezes passa batido, porque tá nessa coisa de atendimento ambulatorial preventivo que tá na UPA, que tá na emergência, tá tudo errado. Então, quem faz esse tipo de coisa, a gente brincava muito quando eu fazia plantão de emergência, que segunda-feira era o Dia Mundial do Atestado, né? Quem bebeu todas no final de semana, quem tá chegando de viagem, quem não tá afim de ir no trabalho, segunda-feira vai lá na emergência, inventa qualquer coisa para pegar um atestado e não ir trabalhar. E aí, a segunda-feira, normalmente, é o dia de maior tumulto na emergência. E quantas vezes a gente não teve que sair correndo porque tinha realmente um caso que era emergência e que estava sendo negligenciado, porque a gente já estava ali assim, meu pai do céu, mais uma bobeira para eu resolver na emergência. Então a fila, não estou colocando isso na conta de todo mundo que está lá não, tá gente? Porque principalmente nessa época agora de dengue, a gente sabe que muita gente está na emergência por causa de suspeita de dengue, tem que ir mesmo, tá? Mas muito da fila da emergência é por causa de coisas que não deveriam estar lá, que deveriam estar lá na unidade básica, no ambulatório, fazendo um tratamento preventivo, um acompanhamento ambulatorial. E essas pessoas estão gerando o problema do qual elas reclamam. Essas pessoas que dirigem de forma irresponsável, imatura até, vamos dizer, estão gerando o problema de trânsito do qual elas reclamam. Essas pessoas que jogam lixo na rua, que jogam entulho na rua, estão gerando o problema das enchentes do qual elas reclamam. Essas pessoas que não tomam conta dos seus quintais, se tem água parada ou não, que jogam recipiente de qualquer jeito, elas estão gerando o problema da dengue, do qual elas reclamam. A pessoa que negligencia o próprio sono, que todas as noites vai dormir de madrugada, fica pendurada no celular e não descansa, essa pessoa está sendo responsável pelo cansaço, pela indisposição, pela memória ruim, do qual ela reclama. A pessoa que só come porcaria e não faz uma atividade física na vida e está ganhando peso, ficando obeso, diabético, com colesterol alto, essa pessoa está sendo responsável pelo problema do qual ela reclama. Então, vamos pensar um pouquinho nessa frase de Freud
que, segundo dizem, né, segundo o que eu já li a respeito, ele disse realmente para uma paciente dele, né, qual é a sua responsabilidade no caos do qual você reclama. Vamos pensar sobre isso e vamos repensar nas nossas atitudes? Insight rapidinho dessa sexta-feira e a gente se vê semana que vem. Semana que vem eu acho que eu vou fazer o insight de um lugar diferentão e acompanhado. Me aguardem.